de multiplicación. Multiplicación. Amén. Multiplicación. Llega de división, ¿eh? Vamos a hablar de multiplicación. Amén. Yo quiero que los hermanos que puedan abran sus Biblias con el libro de San Marcos, capítulo 6. Quem encontrar não precisa hablar, ponga sobre sus pies. Se puede. Se não, pode quedar sentado. Algum está cansado aí? Escutei alguma coisa aí cansado. Então hoje vai tomar pela palavra. Amém? Deus vai falar. São Marcos 6, 37, vamos ler. Amém? Com a bendição do Padre, do Hijo e do Espírito Santo de Deus. Respondiendo él, les dijo. Solamente a primera parte, ¿ok? Solo hasta ahí. Respondiendo, él les dijo. Solo ahí. Respondiendo, él les dijo. ¿Y quién habló esto? ¿Para qué? Dios, en nombre de Jesucristo, queremos, Señor amado, te agradecer por esta noche. Queremos agradecer por tu palabra, Señor, por tu presencia, tu Espíritu Santo aquí en esta noche. Señor, que todos nosotros que estamos aquí podemos en este momento abrir nuestros oídos espirituales para receber tu palabra, Señor, en nuestro corazón, para receber, Dios amado, la mensaje de paz en nuestro corazón. Señor, para que cada día más nuestra fe sea aumentada, Señor. Padre, en nombre de Jesucristo, necesitamos, Señor amado, aumentar nuestra fe, nuestro amor. Señor amado, que a través del amor, Señor amado, aprendemos a perdonar, a aceptar. Aprendemos a Padre amado, a través de tu amor, ser, Señor amado, testigos de ti nessa terra. Dar testemunho de tu palavra, Senhor. Padre, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, eu lhe pido, se há algum impedimento, se há algum espírito em contra da tua palavra, que nesta noite, Senhor amado, você me leve cautivo, Deus amado, todo qualquer espírito que se encontra para roubar a palavra, para roubar a bendição de tu povo, Senhor amado. Nós repreendemos em nome de Jesus e te pedimos, Senhor, leve cautivo, Senhor amado, a abismo esse espírito, Senhor amado. Padre, em nome de Jesus Cristo, que tu palavra encontre morada, casa e el coração de tu povo, Senhor. Que a partir de hoje também, Senhor, haga transformação, Senhor amado. Que haga transformação em nossas vidas, Senhor. Porque tu palavra é viva e tu palavra transforma, Senhor. Se nós aceitamos verdadeiramente tu palavra. Ensina-nos, Padre, a aceitar tu palavra, viver tu palavra, amar tu palavra, receber tu palavra, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Brasil diga: aplauda a igreja. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês se incomodam se eu venir assim agora em verão? Não, porque alguns falam que pastor que tem que usar aí gravata e tudo isso. É saco, eu posso venir assim? Não é problema? Eu posso comprar uma playera assim como essa de Calade, assim, e venir com essa também polo? Sim ou não? Sim. Quem que predica? O saco ou o pastor? Quem ama? É o Espírito Santo ou o saco? Amém? Pelo que alguns me criticaram o ano passado, isso estou falando, né? Porque eu escutei assim, vi um pastor predicar com saco, com tudo. Mira como esse pastor pensa, como esse pastor está bonito, que respeito que tem, o homem pobre. Esse é que é o problema, buscamos pela visão, amém? Pela aparência, amém? E eu quero que, se a igreja aceitar, eu posso venir? Não
aceptar. Quem está de acordo, levante a mão. Eu posso venir assim, porque o calor está a perder muito, irmão. Amém? E outra coisa, eu também tenho. Não grave isso não, mano. Grave na mensagem, mano, pelo amor de Deus. Então, vamos falar de Francisco. De que vamos falar, Francisco? Multiplicação. De que vamos falar, hermano Paulo? Sérgio. Amém. Estão despertos todos. Amém. Jesus, aqui nessa passagem, havia sanado, liberado uma multitud de pessoas. Amém? Havia uma multitud que já tinha recebido milagres de Jesus Cristo. Ele havia sanado, não habla de todos os milagres, porque a Bíblia conta alguns. Se você poner todos os milagres, impossível, não é verdade? Amém? Então ele havia sanado aí, hablado a uma multitud de pessoas, que mesmo depois de ser livres de demônios e ser sanadas de sua enfermidade, continuavam a segui-lo. Mesmo depois de receber uma bendição, continuavam a segui-lo. Receberam sua bendição e seguiram Jesus Cristo. Estão compreendendo? Jesus, nesse dia aqui, ele estava um pouco triste. O coração dele estava um pouco triste, porque Jesus Cristo, a Bíblia nos habla de momentos que ele orou. Quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele orou. Amém? Porque Jesus Cristo era um homem que tinha muita compaixão em seu coração, como homem. Amém? Então ele estava triste. Sabe por que Jesus Cristo estava triste? Porque ele acabava de receber a notícia que Juan el Bautista havia sido assassinado, decapitado. Então Jesus Cristo estava um pouco triste nesse momento. Amém? Vamos ver aqui. Em versículo 30 habla assim: então os apóstolos se juntaram com Jesus e lhe contaram todo o que haviam feito e o que haviam ensinado. Ele les dijo: veni vosotros aparte um pouco ao lugar deserto, descansai um pouco. Ele buscou descansar. Veni um pouco ao lugar deserto, descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e veniam, de maneira que nem aún tinham tempo para comer. Nem comer teria tempo Jesus Cristo, e nem os discípulos que estavam com ele. E se foram solos em uma barca ao lugar deserto, pero muitos los vieram ir e lhe reconheceram, e muitos foram allá a pé desde as cidades e chegaram antes de eles. Chegaram antes de Jesus Cristo. Está vendo? E se juntaram a ele. Se juntaram a ele. Pero mesmo se retirando a um lugar deserto, a multitude não seguia. Mesmo Jesus Cristo estando no deserto, a multitude o seguia. Mesmo Jesus Cristo indo ao deserto, a multitude, o pueblo seguia ele. Estão compreendendo? Mesmo o maestro estando triste, cansado, indo ao deserto, o pueblo não se alejou, o pueblo foi com ele. Olha para ele, Jeová. Nós outros também, como discípulos de Jesus, temos que ser discípulos e seguidores. Pessoas que nos sigam por los sinais
señales, ¿eh? Señales y maravillas de Dios en nuestra vida, no de nosotros, de Dios en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos señales? Señales que hablan, ¿eh? Señales. Nuestro cambio de vida. A maior maravilha que Deus pode fazer em um homem, e o homem pode permitir Deus fazer, é o câmbio. Como hablo aqui, e a Bíblia habla, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que tomava não mais. Amém? Amém. Nós outros temos que ter seguidores, a ser seguidores, por el cambio de nuestra vida. Se realmente cambiamos, vamos ter seguidores. Pessoas que encontrem esperança e paz cerca de nós outros. Pessoas que nos busquem, não por aquilo que temos financeiramente, mas por aquilo que podemos transmitir através do Espírito Santo de Deus. Pessoas que nos busquem por sermos pessoas agradáveis, por sermos pessoas sinceras, por não ter doble cara e por viver uma vida de intimidade com Deus. Porque quando vivemos uma vida de intimidade com Deus e somos discípulos, acaba a soberbia, acaba tudo. Agora, quando temos coisas assim que nos em o coração, irmão, você pode caminhar dentro do dia, que as pessoas não vão perceber. Aplauda a Deus. Verso 34 fala assim. Eu busquei só uma palavra, né? Um versículo, mas eu vou estar lendo. Amém? E saiu Jesus e viu uma grande multidão e tuvo compaixão de eles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Mesmo cansado, triste, abatido, sem comer, Jesucristo, el Maestro, tuvo fuerza y ánimo para enseñar la palabra, para hablar del Padre a la multitud. Les da entregar a ellos ¿o qué? Amor y alimentar el espíritu y la alma de aquellos que estaban allí, porque muchos poderiam ter sarado de suas enfermidades, pero que às vezes poderiam estar com a alma triste e teriam sede e hambre pela palavra de Deus. E ele viu que a multidão estavam perdidos. Porque ele percebeu e viu que a multidão estava perdida, porque Jesus Cristo era luz. Luz. E a multidão foi hasta a luz. Buscou luz. Luz significa entendimento. Amém? Buscaram compreender as coisas do reino através de aquele que tinha a palavra de vida eterna. Queriam escuchar de Jesus Cristo.
Nosso exemplo é Jesucristo. Temos que ser como Jesucristo. Amém? Viu que teriam sede da palavra, viu em eles vidas, ovelhas, que não tinham nada para oferecer a ele. Pelo maestro não importava com isso, não queria saber se iam dar algo, amém? Se iam entregar a ele, porque ele tinha o que oferecer na multidão. Ele teria o que é o homem mais necessitado. Nós temos que ter isso em nosso coração para sanar. Ei, irmão, escute. Para sanar a necessidade do outro. Sanar a necessidade. Porque muitas vezes a necessidade é uma enfermidade. Amém? O maestro não pode se importar. Ele nunca buscou predicar ou ensinar a câmbio de algo. Ele teria amor por almas. O maestro era juzgado, criticado e seguia predicando. Às vezes nós outros que falamos só que ser da igreja, vou nem falar mais cristiano, vou falar da igreja, porque às vezes cristiano é uma palavra muito forte para usar. Às vezes damos excusas por estar cansados, mesmo vivendo aqui na América uma vida confortável. Ou não? Tu casa não é mais confortável aqui do que a casa que você teria em tu pueblo? Ou acaso você teria uma mansão aí? Hoje chega calor, ar-condicionado, é frio, calienta na casa. Tem hambre, uma pizza, pollo, e antes pollo em Navidade, quanto poderia? Alguns aí, irmão, eles vão falar uma coisa aqui, né? Muitos já passaram uma coisa aí, irmão, roubavam pollo. E eu creio que Deus está dando, eu creio que alguns aqui já disseram isso. Em Brasil nasceu isso, São Francisco. Roubavam pollo. E eu já roubei pollo. Verdade? Eu vivia em um lugar aí, peguei pollos aí, não sei de quem era, em casa aí. Um dia eu não sei arroz, assim, o pollo vira, eu craco. Estou confessando. Amém? E eu estou confessando. Aí parece que roubou pollo. Sim, isso coisas piores também. Mas a esposa que recebia Jesus Cristo em meu coração, ele cambiou minha vida. Amém? Então às vezes damos excusas, não é verdade? Estamos cansados, futebol, esse futebol me mata. Excusas para não falar, para não trabalhar na obra, excusas para não ofrendar, mesmo tendo recebido todo de Deus, tendo trabalho, tendo todo, não, é mío, é tuyo, e é para a caja de madeira depois. Amém? Afuera existe uma multitud hambrienta, pero muitas vezes nós hacemos ciegos para não dividir nosso precioso tempo e nosso precioso dia de descanso. Às vezes nós hacemos de ciegos, surdos, mudos, tartamudos. ¿Por quê? Porque eu quero. Se estamos aqui porque Deus permitiu. Se temos trabalho porque Deus permitiu. Como sempre hablo, irmão, mira o espelho. A
¿Acaso tenemos ojos verdes, pelo rubio? Cuando mira para nosotros, sabe que nosotros somos inmigrantes. ¿Y por qué no son trabajo? ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Afuera hay una multitud, no en iglesia, en la calle, necesitando de palabra. No, mas hoy eu tenho que descansar. No, hoy eu vou al gym. Esse gym está dando trabajo também, irmão. Não, porque eu vou só chamar al teléfono. Eu já cansei de falar. Não, eu cuidar de minha salvação. Sim, cuide de tu salvação. Pero que depois, tem essa excusa para Deus. Tuvo hambre que no me deses que comer. Estuve en cárcel y no puedes me visitar. Tuvo sed y no me dieron agua. Señor, mas ¿cuándo hicimos isso a usted? Cuando se olvidaron de hacer los necesitados. A Brasil hablamos assim: quem dá al pobre empresta a Deus, presta a Deus. ¿Por quê? Porque Deus sempre vai volver com mais do que aquilo que dá. A multidão que seguia Jesus com hambre de pão, de comida, hambre física. Amém? E Jesus também tuvo compaixão dessa hambre. Ele não só quedou predicando, não, mano. Está nem hambre Jesus Cristo. Ele também tuvo compaixão dessa hambre. Você já perguntou a seu irmão ou a pessoa que foi falar de Jesus? Aí, hermano, eu vim aqui falar de Jesus para você. Como estava a vida dele? Se há comida dentro da casa dele? Se há necessidade? De pança vazia, irmão, é difícil escutar a palavra de Deus. Há muitos necessitados. Amém. E muitas vezes não queremos dividir uma lata de frijoles. Misericórdia. Há muitos necessitados dentro de nós outros. E o que estamos fazendo? Misericórdia. Porque eu tenho que construir minha casa. Porque, ok, irmão, não há problema. Eu também quero ter uma casa porque eu pago renda. E eu pido para Deus e já tenho 51 anos. Eu não tenho minha casa, mas eu creio que vou ter uma casa. Em nome de Jesus. Amém? Pero que Jesucristo nos ensinou a dividir a pão. Amém. Tener tudo para você mesmo também é pecado de gula. Avaricia. Avareza. Gula sim, porque quer comer todo solo. Uma coisa que eu não gosto, irmão, é de lançar comida na basura. Amém. Eu não gosto disso, porque eu já tive hambre. Eu não gosto. E aqui muitas vezes lançamos na basura com pessoas necessitadas. Mas estamos nos Estados Unidos, aí trabalho para todos. Só que nem todos podem trabalhar. Amém, verdade? Já perguntou a tua irmã a necessidade dele? Antes de falar de Jesus Cristo? Como cristianos, devemos dividir nosso pão com aquele que tem hambre. Aleluia. Quando toca aqui, é difícil. Queremos receber. Agora, quando habla de dividir, só com essa palavra, e hoje vai estar ensinando dividir para multiplicar. Amém. Então Jesus dá uma ordem a eles, né? Dá para vosotros de comer. Necessitamos obedecer a palavra.
milagre vai passar, vai acontecer. Então Jesus Cristo dá uma ordem, necessitamos obedecer a palavra. Não, eu não puedo porque esse mês, porque esse mês, porque esse mês, porque esse mês. Hermano, aquele que é fiel no pouco, Deus põe no muito. E muitos já estavam assim, não, porque eu recibo 200 a mês e não posso dar mesmo. Quando eu receber 500, mentira. Se não é fiel em 200 para dar $20 de dízimo, se receber 500, 50 vai ser útil. Hay que obedecer. Não só essa palavra, mas todas as palavras que Jesus Cristo nos dá como ordem de santificação. No verso 41 e 42, aí nessa mesmo texto, fala assim: Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes, 5 panes, partió 5 panes, y partió los 2 peces. Então ele partiu 5 panes por 12 homens, não era 12? Ele partiu 5 panes por 12, falou por isso, e 2 peces por 12. Compreenderam? E levantando os olhos ao céu, ele partiu os panes. Não habla multiplicou, habla. Estão compreendendo a palavra? Ele não habla que ele multiplicou, habla que ele partiu os panes e os peces, não é? Porque ele ia partir, multiplicou tudo. Dio a seus discípulos para que los pusessem delante, e repartiu os peces entre todos. E comeram todos e se saciaram. Foi em las manos de seus discípulos que o milagro de la multiplicação passou. Não foi nas manos de Jesus Cristo. Ele partiu, entregou, e de repente entrega, dá um pano quando mira tem 3, dá 2 quando mira tem 10, dá 5 quando mira tem 20, e sobraram 12 canastas. Las manos de quem que houve a multiplicação? De quem? Ai, todavia não compreenderam, vou falar toda vez. Las manos de quem que houve a multiplicação? Habla que ele partiu e entregou, não habla que ele multiplicou. A multiplicação vai passando, claro que foi milagre de Jesus Cristo, quando começaram a entregar os panes. Amém? Deus nos ensina aqui que quer usar nossas manos para multiplicar, para sanar, para restaurar e para amar. E onde estão nossas manos? O problema que nós outros não multiplicamos é que nós outros hoje estamos cerrando a mão com o que recebemos. Misericórdia. Cerrando. É o discípulo, irmã minha, abriu a mão. Hoje recebemos e envio. Por isso que não multiplicamos mais. Amém. Deus quer ser de nós outros multiplicadores de vidas. Amém. Multiplicadores de almas. Eu sempre hablo, e vou falar outra vez. Na igreja, na igreja, na igreja, na igreja. Agora, quantas vidas estão aqui dentro añadidas por tu vida? O maestro entrega o pão. Agora quem multiplica são os discípulos.
Não foi Jesus Cristo, foram os discípulos. El maestro ora, bendice e entrega. Los discípulos multiplicaram. Nós outros somos chamados a ser discípulos de Jesucristo. Em nossas manos, em nossa vida, há que ser entregues para multiplicar, não para dividir. Muitos estamos recebendo e dividindo. A palavra é para ser multiplicada. As vidas têm de ser multiplicadas. Através de quem? Através de quem? Discípulos. De quem? Discípulos. Discípulos! Deus quer multiplicar, mas Ele quer usar a vida para ser isso. E nós outros a ser isto, e Deus ter essa confiança é um privilégio para nós outros. Ser usados por Deus para multiplicar almas, para multiplicar vidas, para multiplicar a esperança e para multiplicar o amor. Aquele dia ele estava cansado, ele estava triste, foi para descansar, pelo que a multitude não permitiu. E ele não regañou a multitude. Por que estão me seguindo? Ele entregou o que a multitude necessitava. Discípulos, há uma multitude afuera, necessitando de pão, necessitando de água e necessitando de amor. E nós outros, como portadores da palavra de Deus, nós outros que hablamos que somos filhos de Deus, cristianos, que leemos a Bíblia, que criticamos as prédicas, que criticamos muitas coisas. Quantas vidas hemos multiplicado? Misericórdia. É muito fácil. Foi fácil meter mais uma cruz. Agora, fazer o que ele fazia foi difícil. É muito fácil dividir. O difícil é multiplicar. Dividimos com nosso orgulho, soberba, nosso testemunho. Mas isso tem que cambiar. Nós temos que amar as pessoas. Porque só com amor poderemos multiplicar e acabar com a soberba, com o orgulho e com o dia de repouso do descanso. Vamos ter que dar conta. Você sabe que de repente você está caminhando em um lugar e passa uma pessoa assim, de repente Deus enviou essa pessoa para você falar do Evangelho, você vira e não habla mais nada. Aleluia. E quando estava em primeiro amor, falava de Deus para todos. Oi, não querem beber, não querem escutar. Pelo que Jesus Cristo predicou para quem não queria. Ele virou para os que não o aceitaram. Pelos que não aceitaram, ele hizo de rico. E somos nós outros. Então, se nós outros esperarmos a aceitação das pessoas para predicar a palavra e para invitar para estar na casa de Deus, estamos perdidos. Porque ele vino para aqueles que não o aceitaram. Temos que ser discípulos. Temos que predicar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus.
e dar testemunho de que somos hijos de Deus. O pior testemunho que nós outros podemos dar, e damos, e sigue uma enfermidade, câncer, ela lembra. Ela lembra. A Bíblia habla que a língua é o menor, não é? Mas o que mais mata. Há pessoas que não querem vir na igreja por chistes, por palavrinhas, por mentiras e por testemunhos. Há que cambiar isso aqui nesse lugar. En el nombre de Jesús. Há que cambiar isso. E sabes como cambiamos isso? Não é pensando em cambiar a vida do pastor, da irmã Mirna, do irmão Antônio. É que cambiar nossa vida também. Amén. Porque somos chamados a ser luz e sal. Luz para alumbrar e dar direção. E sal para dar sabor para as vidas. Quando nós outros decidimos entregar nossa vida totalmente a Jesus Cristo, vamos ser luz e sal. As pessoas vão começar a nos buscar e nós outros não precisaremos mais buscar as pessoas. Aplauda, Jeová.